Olá a todas, olá a todos. Em primeiro lugar, muito boas-vindas. Fico muito feliz que você que já segue o canal esteja retornando para mais um vídeo. E se você começou a conhecer o canal agora, já aproveita e se inscreve. Agora, quer você esteja chegando agora ou já esteja há algum tempo, dá um like aí para dar aquela força. E se você clicar na campainha, você vai ser avisado de nossas lives e nossos vídeos que a gente está fazendo com muito carinho e esforço. Vocês sabem que a gente hoje à noite entra no mês de Av. Aliás, neste exato momento em que estou gravando esse vídeo, a gente está entrando no mês de Av. E o mês de Av, ele é conhecido por momentos de muita tristeza e momentos de muita alegria. Olha essas duas palavras aqui. Uma delas é exílio e a outra delas é redenção. Quando a gente ouve falar de exílio e redenção, geralmente a gente tem uma ideia do que estamos falando, mas talvez a gente não saiba exatamente do que a gente está falando. Existem na Kabbalah várias maneiras da gente se aproximar desses termos, exílio e redenção. E eu vou falar para vocês de 3 dessas tantas maneiras. A primeira é a gente entender do ponto de vista histórico. Eu diria que essa é a compreensão mais fácil, a interpretação mais óbvia. No ano 70 da Era Comum, Roma invadiu Jerusalém, quebrou as muralhas, entrou no templo, profanou o templo e destruiu o templo. Desde então, isso há praticamente 2000 anos atrás, o povo judeu está na diáspora, está disperso pelo mundo e começou o seu retorno depois de passar todos os dias desses quase 2000 anos rezando 3 vezes ao dia. Depois desse tempo e desse sofrimento todo, o povo finalmente em 1948 começou a sua redenção, voltando para Israel. Óbvio que nesse período todo, ininterruptamente, houveram famílias judias morando em Jerusalém, mas a real é que nesses 2000 anos, a imensa maioria do povo judeu estava nutrindo a esperança da redenção, de voltar do exílio para a redenção. Já havia outro exílio antes, mas isso é outra história. Como a gente está se aproximando de Tisha B'Av, eu vou deixar para contar essas histórias em Tisha B'Av, porque hoje o nosso papo é exílio e redenção, que tem a ver com o mês de Av, no qual a gente está entrando. Então, do ponto de vista histórico, não é tão difícil a gente entender que quando o templo foi destruído, o povo judeu foi para o exílio e a gente, voltando para Israel, na hora certa, se Deus quiser, precisa entender o que é esse terceiro templo, a gente terá, a humanidade, né, como um todo, terá a sua redenção. Ok. Falei do ponto de vista histórico e eu falei que esse é o mais tranquilo. Vamos pensar agora como indivíduos. Como indivíduos. A Kabbalah nos ensina que nós somos almas que têm uma experiência na matéria. E de maneira nenhuma a experiência é o contrário disso. Embora às vezes a gente perceba e ache e acredita que somos corpos com uma alma. A Kabbalah nos ensina que não, que nós somos almas tendo uma experiência material. Quando a gente se desconecta da nossa essência, que é a alma, para Kabbalah a gente entra em exílio, porque a gente fica tipo um autômato ou tipo um animal. Só corpo, só sentimento, só emoção, só mente.
Não que isso seja pouca coisa, mas se a gente fica longe da essência, que é a alma, que é o que nos conecta mais diretamente a Deus, a gente está em exílio. Quando a gente se conecta com a nossa alma, portanto a gente se conecta com a nossa essência, portanto a gente se conecta com Deus, essa é a nossa redenção. De maneira breve, do ponto de vista individual, a gente viu uma outra interpretação do que é exílio e o que é redenção. E como povo e como humanidade. Como povo e como humanidade. Se você segue o canal, você vai lembrar de um vídeo em que eu comentei de uma passagem em que Deus fala a Moisés: diga ao povo que construam um Mishkan, que eu viverei entre eles. Mishkan o que é? Mishkan é um templo portátil. Por quê? Porque a gente estava no deserto ainda. Diga ao povo que construam um Mishkan e eu viverei entre eles. E a gente viu que para Kabbalah, esse templo portátil, o que é? É o coração. Óbvio, a gente constrói um templo portátil externo. Mas por quê? Porque a gente quer cuidar do interno. O externo é um exercício para o interno e vice-versa, né? De dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. De cima para baixo, de baixo para cima. E assim vai, né? De um lado para o outro. Tem todos esses equilíbrios que a Kabbalah nos ensina. Quem estuda a letra Aleph sabe bem do que eu estou falando, mas isso é uma outra história. Falando do nosso exílio e da nossa redenção coletiva. Quando a gente está reunido com um bom coração, desejando o bem do outro, sabendo amar, quando a gente tem Ahavat Hinam, amor gratuito, Deus está entre nós, não é isso? Deus está entre nós quando a gente tem amor gratuito. Se a gente tem um bom coração, diga ao povo que construiu um Mishkan, que eu viverei entre eles. Não é que Deus viverá no Mishkan, mas Deus viverá entre as pessoas de bom coração. Se a gente tem Ahavat Hinam, amor gratuito, Deus está entre a gente. Agora, se a gente não tem isso, e pelo contrário, a gente tem ódio gratuito, como infelizmente às vezes parece que a nossa sociedade, não estou falando só do Brasil, mas em vários lugares do mundo, parece que as pessoas estão bravas e que existe uma certa carga de ódio e que não precisa ser assim. Mas quando a gente não tem Ahavat Hinam, amor gratuito, e se a gente tem Sinat Hinam, ódio gratuito, é como se a gente destruísse o nosso templo interno, como se a gente destruísse nosso bom coração. E como Deus vive entre pessoas de bom coração, quando existe Sinat Hinam, ódio gratuito, é como se a gente afugentasse a Shekhinah, a presença divina. E sem a presença divina, nosso templo é destruído e a gente vai para o exílio. Como é que a gente faz para a gente voltar do exílio e para a gente ter uma redenção como povo, como nação, como mundo? Ahavat Hinam, amor gratuito. Cada um precisa cuidar de construir um bom coração. Depois cada um precisa ajudar que o outro tenha condições de criar um bom coração, para que coletivamente a gente tenha Ahavat Hinam e faça o Tikkun Olam, que é uma redenção do mundo, para que o mundo possa receber Deus na terra, ou para que a terra possa ser elevada a um nível divino de consciência. A oração que a gente vai cantar agora chama-se Sheibane Beit HaMikdash e pede pela reconstrução do templo em Jerusalém. Do ponto de vista histórico, há quem acredite que para que o Messias venha, Mashiach, para trazer a redenção para toda a humanidade, esse templo precisa ser reconstruído para que o serviço divino seja restabelecido. Há quem acredite que esse templo ele pode ser um templo espiritual. Então, do ponto de vista histórico,
estamos falando ou de um templo físico a ser reconstruído ou de um templo espiritual. Do ponto de vista do indivíduo, a gente está falando de construirmos bons corações, corações aptos a receber Deus através da redenção. É por isso que, do ponto de vista, essa oração pede. E do ponto de vista coletivo, social, para que a gente consiga construir famílias, sociedades, nações, um mundo apto ao Ahavat Hinam, ao amor gratuito, que possa receber Deus na terra ou elevar a terra até Deus e com isso promover a nossa redenção. Sheibane Beit Hamikdash. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. איי 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 איי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 ושם נעבודך ביראה, כי מעולם ושנים קדמו